Vamos quebrar toda esterilidade espiritual. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo para que Deus faça um milagre na sua vida. Eu queria contar uma história de um fato narrado na Bíblia, lá no livro de Atos, do capítulo 8, a partir do versículo 26, que conta a história de um homem que servia no palácio da Etiópia. Esse homem, ele era um eunuco. O que é um eunuco? Eunuco é aquela pessoa que ela é castrada para servir entre as rainhas, para que ela não tenha uma relação com as rainhas. Então o rei manda castrar a pessoa e ela se torna um eunuco para servir no palácio. Mas quando uma pessoa é castrada, todos os seus sonhos acabam. Ele não pode mais constituir família, não pode ter casamento, enfim, você acaba roubando tudo aquilo que a pessoa tem e aquilo que aquela pessoa poderia vir a ter também. Então eu imagino que esse homem ele era muito triste, ele tinha alguns problemas. Só que no outro lado, na outra extensão, havia um homem que tinha conhecido Cristo, andado com Cristo. O nome dele era Filipe. Filipe tinha se tornado um grande apóstolo. E certa vez o anjo do Senhor falou para ele assim: Filipe, olha, vai até tal lugar, porque lá você vai encontrar um eunuco. E ele foi, obedeceu a voz do anjo. E chegando lá, ele estava no alto e de repente ele vê um carro andando, era um carro de boi, e alguém lendo a escritura. E o Espírito Santo fala para Filipe, se aproxima daquele carro. E quando ele chega ali, ele chega para aquele homem que era o eunuco, que até então ele não conhecia, e fala assim: você compreende o que você está lendo? O eunuco estava lendo o livro de Isaías e não entendia. E o eunuco fala: senhora, será que essa pessoa está falando, o profeta Isaías fala dele mesmo ou fala de outra pessoa? Então Filipe foi e contou acerca de Jesus e pregou o evangelho para ele. E naquele mesmo instante havia ali um lago e aquele eunuco foi batizado naquele lago. Que eu quero falar para você algo muito importante, muito, mas muito importante mesmo. Deus quer que você que já é salvo, que já conhece o Santo Evangelho, seja um cativador de pessoas. Eu vejo muitas pessoas querendo ter relacionamento com o Espírito Santo, querer buscar o batismo no Espírito Santo, o dom de falar em línguas e pular isso e aquilo, tudo isso é válido, é bonito, amo ser pentecostal, porém, eu quero que as pessoas entendam uma coisa: existe um propósito específico para a atuação de Deus na vida das pessoas. Deus não conversa, sabe? Deus não joga a conversa fora. Outro dia eu falei de Deus, eu explicava que Deus não é como aquela vizinha que fica jogando conversa fora. Não, as coisas de Deus têm um propósito específico. E Deus quer que você conheça os eunucos. Quantos eunucos tem por aí? Eunuco simboliza a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está no mundo, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Você não conhece alguém que precisa de Jesus? É necessário que você ajude essas pessoas. Isso se chama paternidade espiritual. Alguns chamam de discipulado também porque a palavra fala lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, Jesus falou assim: olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? Pregue a eles mesmos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus deu uma ordem para que nós cristãos arrumássemos pessoas que precisam de Deus e caminhássemos essas pessoas até o batismo. Então é muito interessante que você comece a orar ao Espírito Santo para que Deus se manifeste na sua vida e mostre às pessoas que precisam ser apacentadas por Deus. Você precisa apacentar as pessoas e não é só pregar o evangelho. Eu já vi pessoas convidarem outras para irem para a igreja, aí chega lá, chama o pastor e fala assim: olha pastor, trouxe essa pessoa para você cuidar. Isso é um engano, isso é um erro. Você precisa cuidar. Ovelha gera ovelha. É necessário que você busque pessoas que precisam de Deus, cate pela mãozinha, assim como o Filipe fez, por analogia, ensine o evangelho. Você pode dizer: eu não sei nada, o pouco que você sabe já é muito mais do que aquela pessoa sabe. Ensine o evangelho, pregue para ela a necessidade do batismo, como aqui fala, como fez aqui Filipe. Leve essa pessoa até o dia do batismo, acompanhe, seja um pai espiritual para ela, abrace ela e seja com ela, acompanhe a vida dela e só larga dela quando ela for madura o suficiente, quando ela já estiver gerando outras ovelhas.
Como é que eu sei que o filho espiritual meu se torna maduro? Quando ele começa a gerar ovelhas. Até então ele não está maduro ainda. É como podemos fazer uma comparação de um filho natural. Quando o teu filho casa, você já tem que dar uma ajudada nele, mas quando ele já começa a gerar filhos, então agora ele já sabe o que é ser pai ou o que é ser uma mãe. Queridos, pense comigo, quantos eunucos tem por aí? Chegou o momento de você fazer a sua parte. Você quer que os anjos se manifestem para você, como se manifestou para Filipe? Você quer que o Espírito Santo se manifeste para você? Então, faça a sua parte. Escute bem como eu vou falar para você. Faça o que tem que ser feito. Você precisa socorrer os necessitados. Esforça-te e tenha bom ânimo. Shalom Adonai.